A Anvisa torna obrigatória a retenção de receita para a compra de canetas emagrecedoras. O medicamento promete a perda de até 17% da massa corporal em um ano e tem sido procurado por quem quer emagrecer rápido. A gente vai conversar agora com Rafael Câmara, conselheiro federal do Conselho Federal de Medicina, é isso? O uso indiscriminado do medicamento, é sobre isso que a gente vai falar. Rafael, bom dia para você. Bom dia, sim. Sou conselheiro federal de medicina e fui o relator do parecer que embasou a posição do CFM, que foi entregue à Anvisa, e a Anvisa levou isso muito em conta na hora de tomar essa decisão na semana passada. Aliás, nessa semana que está encerrando aqui agora. A gente vai falar sobre isso. Rafael, qual que foi a principal razão, na sua avaliação, que levou a Anvisa a decidir que a venda de Ozempic, a partir de agora, vai exigir a retenção da receita? Na verdade, o que acontece é que diversos efeitos colaterais, isso já vem há algum tempo, vem sendo mostrados. Na própria reunião deliberativa da Anvisa mostrou que você tem muito mais efeitos colaterais, inclusive efeitos colaterais graves, como pancreatite, que não estavam sendo mostrados pela indústria. Importante dizer que os ensaios clínicos que levam à autorização desses produtos, eles são todos patrocinados pelas indústrias que fabricam esses medicamentos. E eu não estou questionando, inclusive, a qualidade desses estudos, muito bem feitos. Só que quando você joga para a população, e principalmente a população passa a usar de forma off-label, ou seja, aquela forma não prescrita em bula, isso a gente chama fase 4 dos ensaios clínicos. Você começa a mostrar muitos efeitos colaterais que não estavam sendo mostrados nos estudos. Então, a Anvisa, e olha que é uma minoria da minoria, porque eu mesmo conheço várias pessoas que utilizam esses medicamentos, têm efeitos colaterais de moderados a graves e não avisam seus médicos, e a Anvisa sequer fica sabendo. A Anvisa fica sabendo de uma minoria desses efeitos colaterais. E mesmo com essa minoria, chegaram muitos e muitos relatos de efeitos colaterais graves na Anvisa, e por causa disso, a Anvisa tomou a decisão de reter a receita. Quando se reter a receita, o que é que acontece? Só vai conseguir aquele medicamento quem tem uma prescrição médica, ou seja, você só vai conseguir usar se você tiver uma real indicação. Porque hoje até pessoas magras estão utilizando esses medicamentos, porque na cabeça delas, elas estão acima do peso, então isso leva a uma tendência de você ter cada vez mais problemas graves, inclusive não notificados. Porque originalmente ela foi criada para o combate da diabetes, né? E aí que houve essa alteração para que as pessoas utilizem para emagrecimento. Mas quais são as consequências graves que o senhor cita? Eu gostaria que fosse mais explícito em dizer, né? Eu vi pancreatite, tem outras doenças também que podem ser ocasionadas nesses efeitos colaterais. Então, efeitos colaterais a gente costuma dividir em leve, moderado e grave. Uma porcentagem gigante tem náuseas, vômitos, diarreia. Por exemplo, tenho vários amigos que a gente, quando sai, a pessoa, a cada 15, meia hora, tem que ir ao banheiro. Isso é extremamente comum. Isso geralmente não é notificado. E aí você tem efeitos colaterais de médio a grave. O que vem sendo mostrado, inclusive, teve um momento que se achava até que dava ideação suicida, depois outros estudos mostraram que não. E qual é o grande problema? Como são drogas relativamente recentes e outras muito recentes, surgindo inclusive nesse ano, você não tem nem como saber, porque os efeitos colaterais mais graves, muitas vezes, são muito raros. Então, eles começam a serem mostrados somente quando está no uso já forte na população. Então, cada dia vai aparecendo mais coisa, inclusive mortes também. Você tem casos de morte relacionados a esses medicamentos, principalmente em situações que é a própria pessoa que toma. Porque hoje, aí, o que é a indústria? Porque a indústria é muito poderosa. A gente está falando da maior indústria do planeta, né? A principal delas, o PIB comparável da Dinamarca, onde ela está situada. O que ela alega é que não precisa de receita retida, porque basta o farmacêutico ou o balconista da farmácia exigir, mostrar a receita. A gente sabe que isso não acontece. Qualquer pessoa compra hoje o Ozempic ou qualquer uma dessas medicações, chegando na farmácia ou por internet. Então, a única forma que a gente tem minimamente de impedir isso, esse uso indiscriminado, cada um decidindo por si, é retendo a receita. Foi ideia nossa lá atrás, está isso no nosso parecer 04 de 2024, que eu fui o relator, e a gente vem insistindo com diversas reuniões com a Anvisa, outras entidades também, e finalmente nós conseguimos isso, né? Então você tem efeitos desde diarreia, enjoo e vômitos, que são os mais comuns, mais prevalentes, até morte, né? Que você tem também diversos casos de morte nisso. Nesse meio termo, você tem literalmente dezenas a centenas
de efeitos colaterais descritos, tanto nos estudos originais, quanto depois nessas notificações de fase 4. Rafael, eu quero chamar os nossos comentaristas para esse bate-papo também. Gesualdo primeiro. Muito bom dia. Doutor, nós vemos a preocupação do Conselho Federal de Medicina com o uso desse medicamento, não só o Ozempic, também o Wegovy, agora o famoso Mounjaro, que vem tentando transformar essa cadeia produtiva. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte: parece que o CFM está muito preocupado com as receitas que devem ficar presas lá na farmácia. Mas em relação aos médicos, vou chamá-los assim sem tom pejorativo, né? Os médicos de shape, os médicos de estética, eles recomendam o uso desse medicamento de forma deliberada. Qual é a relação do CFM com essas indicações e se existem punições já em andamento para médicos que usam desse recurso sem distinção? Bom, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu também fui o relator da resolução de conflito de interesse. Hoje, qualquer médico que receba dinheiro da indústria, ele é obrigado, sob pena de sanção, inclusive de cassação, de notificar de qual indústria ele recebe. Então, isso, a gente está em cima desses conflitos de interesse. Eu concordo com você que tem alguns médicos, a gente jamais vai falar em maioria, muito pelo contrário, a maioria de pessoas extremamente éticas, mas que prescrevem de forma, às vezes, não ética. Para isso, nós temos a forma, denúncia, inclusive, quando você retém a receita, fica muito mais fácil de nós agirmos, porque aquela receita fica retida na Anvisa, e a Anvisa, ou o próprio paciente, se tiver alguma denúncia sobre aquele médico, a gente já tem a comprovação ali, né? A gente pega aquela receita, a Anvisa nos passa, e a gente já abre uma sindicância para avaliar. Do jeito que está hoje, muitas vezes a prescrição é de boca. Então vai vir o paciente, mas o doutor tal prescreveu. Tá, é de boca não tem comprovação. Então não tenha dúvida que se houver uma prescrição que não siga os preceitos éticos, os preceitos corretos de uma prescrição, em nos chegando ao CRM, ao CFM, certamente será aberta uma sindicância, se for o caso, um processo ético profissional, e ao fim de um amplo direito de defesa e contraditório, aquele médico poderá ou não receber uma punição. Então todo o arcabouço ético para avaliar esses casos, nós já temos, inclusive, com essa resolução. Quem receber dinheiro desses laboratórios não tem problema nenhum, pode receber, mas nós teremos que saber, inclusive para levar em conta se aquela prescrição é baseada somente num tirocínio técnico e ético, ou se também pode estar envolvido aí algum conflito de interesse por causa daquele laboratório que dá um dinheiro para aquela pessoa prescrever. Zagarino? Levando em consideração que essa caneta ela já não é de agora, que vem sendo utilizada aqui no Brasil, você não acredita que talvez tenha demorado um certo período de tempo para o Conselho tomar uma decisão nesse sentido? Porque, afinal de contas, a gente sabe que não tem uma fórmula mágica para emagrecimento, né, doutor? Bom, primeiro que, na verdade, quem toma essa decisão não somos nós, né? Não é o Conselho Federal de Medicina, né, Vitor? O que eu posso dizer é que nós, já há mais de um ano, nós estamos pressionando a Anvisa com diversas reuniões, todas em ata, cobrando isso. Aí eu também tenho que falar com muita tranquilidade. Tem a pressão nossa, mas tem a pressão da indústria. A indústria é muito poderosa, né? Então eles mandam pessoas, marcam reuniões, pedem para tirar de pauta. Se você for olhar todo o andamento disso daí, quantas vezes foi tirada de pauta, mas eu quero aqui agradecer e fazer um agradecimento especial aos dois diretores efetivos da Anvisa, tanto o Daniel quanto o Romson, que sempre nos ouviram muito e finalmente tomaram essa decisão que nós já há muito tempo, é importante dizer, o Conselho Federal de Medicina foi pioneiro nessa pressão, nessa força contra forças poderosíssimas da indústria, as maiores do planeta Terra, para a gente conseguir isso. Não tenham dúvidas que isso não é fácil conseguir. Então, eu queria aqui fazer um agradecimento muito especial à Anvisa por ter tomado essa decisão, que certamente vai salvar muitas vidas. Ninguém está falando que esses medicamentos não são bons. Esses medicamentos são excelentes, eles realmente têm um papel fundamental, tanto no diabetes quanto na obesidade. Mas da forma como está sendo utilizado, de forma indiscriminada, qualquer pessoa decide quando vai usar e se vai usar, isso realmente era um risco, e ainda é um risco, porque não está vigente ainda, só 60 dias após a publicação no Diário Oficial, a saúde pública. Rafael, fica uma dúvida aí, que eu acredito que é dos nossos telespectadores também, se a retenção da receita não pode gerar um mercado paralelo desse produto, do Ozempic, como o uso de anabolizantes também. Aí vai aumentar o uso indiscriminado, a falsificação do produto também. Isso não pode gerar tudo isso? Olha, poder pode, mas a gente não pode tomar uma decisão baseada em que vão ser sempre espertos ou bandidos para tentar burlar. Cabe aí uma fiscalização. Em relação à receita, pode haver falsificação de receita? Pode, isso é um crime, né?
Falsificação também. E tudo a gente está falando de crimes, mas muito mais difíceis de se obter do que como ainda está hoje. Hoje, qualquer pessoa chega na farmácia, às vezes tem promoção, pague 2, leve 3, pela internet, não precisa de receita, certamente vai dificultar, né? Agora, cabe à polícia, aos órgãos competentes, fazer seu papel, cada um tem que fazer seu papel para impedir isso que você está falando. São casos recentes agora de contrabando, tentando trazer de fora, porque aqui no Brasil é muito caro. Inclusive, esse é um argumento da indústria. Você pode dificultar o acesso. Não, esse argumento ele não serve. Caneta de 2, 3, 4 mil reais, qualquer pessoa que tenha condições financeiras de pagar isso, tem condições financeiras de pagar uma consulta médica. O que a indústria tem que fazer é diminuir o valor dessas receitas, principalmente para pacientes mais pobres ou para ser disponibilizado pelo SUS. Aí sim esse argumento poderá ser utilizado. Hoje esse argumento, que é o único argumento que a indústria tem, é esse, e dizer que o farmacêutico, o balconista, tem que exigir a receita, né? Porque hoje é tarja vermelha e agora vai ficar que nem antibiótico. Antibiótico você precisa levar 2 vias, uma fica na farmácia e a outra a pessoa leva. Então esse argumento da indústria ele é muito fraco. E vocês acompanham também isso olha, a receita ficou retida, quantos médicos estão prescrevendo, quais são as pessoas que realmente estão ingerindo, fazendo, na verdade, o uso dessas medicações? Baseado em lei, na verdade, o CFM ele não tem acesso, né, de forma ampla a isso. O que acontece muitas vezes é que os órgãos competentes, a Anvisa, por exemplo, quando ela começa a detectar que determinado médico ou determinada situação começa a ter muita receita, vou falar especificamente aqui tem, ou no caso do antibiótico, ou nas receitas azuis e amarelas. Aí a própria Anvisa, ela nos aciona e diz, a pessoa tal tem um número muito grande aqui de receita. Aí cabe ao CRM, ao CFM, analisar, investigar, aquele médico vai ser chamado, vai ter que dar as explicações dele, que podem ser coerentes ou não. Se não for, o processo anda. Mas nós, mais uma vez é importante dizer, assim como não somos nós que temos o poder de fazer receita retida, nós também não temos o poder de ter acesso a essas receitas entregues, retidas pela farmácia. Rafael, quero te agradecer pela entrevista. Nós conversamos com Rafael Câmara, do Conselho Federal de Medicina. É isso? Rafael, muito obrigada pela participação. Conselho Federal de Medicina pelo Rio de Janeiro. Muito obrigado. Isso aí. Obrigada pela participação. Até mais.